Vocês conseguiram concluir a atividade 1? O que acharam? Sim, conseguimos. Pelo menos eu consegui, né? Acharam difícil? Tranquila? Média? Vocês entregaram. Eu admito que eu achei um pouquinho difícil, porque lá na física a gente não tem muito costume de fazer ensaio, né? Mas Não tem, né, Matheus? acho que foi nas primeiras vezes que eu fiz um ensaio crítico, então, assim. É bom que a gente vai se desafiando a outros modelos, né? Sim. Outras formas. Em compensação, se eu fiz 2 provas na letras, foi muito Prova no desviando. remoto? Tudo, né? É? Na vida, a maioria é ensaio, trabalho, nunca Olha faz muita só. prova. Essa foi, acho que foi a segunda prova que eu lembro que teve. Josiane, eu não consegui entregar a atividade. Teria possibilidade de entregar valendo menos ponto depois ou alguma coisa assim? Vou abrir de novo. Aí eu até percebi que teve outras pessoas aqui. Aí a gente faz só um desconto No prazo, né? na nota e no prazo. Aí eu mando uma mensagem também. Beleza? Eu fiquei chateada que eu, tipo assim, eu tinha mais ou menos. Eu achei um pouco difícil também. Eu tinha lido e tinha feito algumas coisas escritas, assim, das ideias da Uhum, resposta. Eu tive uns problemas pessoais essa semana e não consegui colocar lá, não. uhum. Passar pra lá. Mas eu achei a prova bem legal também, tipo, eu achei interessante as questões abordadas. Não tava muito fácil, não. É isso, né? E a ideia é ir refletindo, né? E do material que eu tenho disponibilizado, vocês têm conseguido acessar os vídeos? O que vocês estão achando? Eu tô gostando também da maioria das coisas. Algumas coisas eu ainda não li, mas eu gostei dos vídeos e do material de texto também. Achei bastante Eu também tô muito bom. gostando, achando muito bom. Ai, que bom. Professora, até então, de trabalho foi só um ensaio, né? Foi ensaio. Aí, pode falar. Tem prazo para correção? Não, deveria ter, mas eu vou iniciar semana que vem. Aí o meu plano é entregar antes da gente fechar antes do recesso, né? Que eu acho que é dia 20, se não me engano, dia 16, não sei. Mas eu vou caminhar com a correção agora. Professora, só outra pergunta rapidinho. É porque, tipo assim, meu ensaio eu esqueci de formatar antes e aí acabou dando mais páginas. Não tem problema. Tá bom, Tranquilo. obrigada. Eu vou identificar isso. Aí, não sei se vocês perceberam que eu já deixei disponível a aba 2, né, da disciplina. Essa aba, ela tem o propósito de discutir a política, né, a questão do direito, a escolarização desse público. Aí eu coloquei 2 textos de leitura. Um realmente que discute essa questão do direito à educação, né, por todos, e outro que é mais específico da educação especial, né, que traça um percurso aí dessa conquista, né, de direito à escolarização do público-alvo, tá? Eu já disponibilizei uma videoaula, né, que fala realmente sobre a questão do direito à escolarização, e um documentário, né, que foi semana passada, que eu deixei disponível, que é sobre a história do movimento político das pessoas com deficiência no Brasil, né? Então, quem não assistiu, acho que é interessante, porque na maior parte do documentário são as próprias pessoas com deficiência, né, que vêm relatando os desafios que foram vivenciando e tal. Então, é interessante de acompanhar, tá? E tem a atividade 2, né, que eu deixei já aberta, mas ela está com um tempo ainda, e se for o caso, a gente
pensa em ampliar esse prazo. Essa atividade 2, atividade 2, eu coloquei 3 casos de estudantes, tá? Que são casos fictícios, mas que a gente vai construindo baseado em fatos da realidade, né? Do que a gente vai vivenciando, do que vem em pesquisa e tal. Então, a ideia dessa atividade 2 é vocês lerem esses 3 casos, né? Que é o do caso do aluno Inácio, da Karina e do Félix. É vocês lerem esses 3 casos e elaborar uma análise desses casos, tá? Com base na discussão da política de educação especial, tá? Então, eu coloquei 2 questionamentos que essa análise deveria contemplar, né? Que se a gente pode dizer que há efetividade da política de inclusão escolar para esses 3 casos, ou para cada um desses casos, ou só um caso, outros 2 não, enfim, vocês que vão refletir. E o segundo questionamento é se, com base no que a gente vai discutir hoje, né, falar sobre inclusão escolar, se a gente pode dizer que esses 3 casos são exemplos do ato ou efeito da política de inclusão escolar, tá? A ideia é que seja uma análise, né, baseada na discussão que a gente faz na unidade 2, né, tentando ser o máximo crítico possível, né, fugir de argumentos do senso comum. E é isso, tá? Aí, hoje seria o nosso último encontro síncrono, né, dessa unidade como um todo e do ano, né? Aí a gente se retornaria já na 3ª unidade, lá em janeiro. Dia 11 de janeiro já está agendada uma aula para o retorno síncrono. Certo? Beleza. Aí, para hoje, eu separei uma discussão, né, bem rapidinha, para a gente entender o que a gente quer dizer quando a gente fala esse termo, né, inclusão escolar. Com certeza vocês já ouviram muito falar sobre isso, inclusão para cá, para lá, inclusão escolar. E a gente precisa entender o que é isso, né? Seria inclusão só a gente colocar o aluno com deficiência na escola, né, na sala regular? Acho que está aparecendo para vocês, né? Tá aparecendo. Assim, Então é isso, né? Só para fazer um resgate, a gente tem, eu já falei isso para vocês, né? Mas lá na unidade 1 a gente discute todo aquele percurso de exclusão, né? Que essas pessoas foram vivenciando, né? Em várias civilizações, em várias sociedades, e que isso parte desse movimento de exclusão é o que a gente tem ainda de marca até hoje, né? Essa exclusão ainda é assistida no cenário atual. Parte do reflexo que a gente tem hoje em dia, né, de desacato com essas pessoas, né, de contestar seus direitos na sociedade, na escola, ainda é reflexo de tudo isso que aconteceu no passado, né? A gente ainda vive marcas do passado. Isso não é diferente para as pessoas com deficiência, né? Então, por isso que a gente fica nessa luta, né? De quando a gente alcança a inclusão escolar, de quanto que a gente pode efetivamente dizer, nós estamos vivendo um cenário de inclusão escolar, né? Então, isso é uma luta constante para quem é da área, para quem pesquisa, para quem é do movimento de defesa das pessoas com deficiência, para quem é ativista, né, do movimento. Isso é uma luta constante, né? E sempre sai na mídia situações que denunciam, né, a exclusão, seja na escola, seja em várias esferas sociais. Então, esse é o papel de quem está envolvido, né, com esse movimento, porque é um movimento, né? Assim como vários outros grupos que são tradicionalmente marginalizados, para as pessoas com deficiência não é diferente, né? A gente vive nessa luta constante. E aí eu coloquei para discussão lá nessa videoaula que eu disponibilizei essa semana justamente esse resgate, né? A gente vem desse período de segregação, de exclusão, né? Que isso ocasiona, né, esse reflexo, né, do preconceito que essas pessoas vivenciam na sociedade.
Ainda a gente vive uma sociedade capacitista, né? Como eu falei para vocês em outra aula. Esse preconceito, ainda as pessoas com deficiência não têm a credibilidade que poderiam ter por conta da sua deficiência. Né? Ainda se questiona, nossa, mas uma pessoa com deficiência pode passar no vestibular, uma pessoa com deficiência pode ser um grande empresário, né? Pode ocupar espaços nas diversas ambientes sociais, né? A resposta é que sim. A gente vê que a gente vai até discutir na próxima unidade, a gente vê que é uma pequena parcela de pessoas que têm deficiência que não conseguem, às vezes, avançar, né, em termos de acesso mesmo, né, de ocupar espaços mais complexos da sociedade, né? Crianças é uma pequena parcela de crianças, jovens e adolescentes que não consegue se beneficiar da escola comum, né? É muito pouco. Então, para a grande maioria, eles podem e devem ocupar todos os espaços comuns, né? Então, essa é a luta constante que a gente tem e aí que recai a nossa discussão em inclusão escolar. Né? Por que que se a gente tem uma grande maioria que pode e deve se beneficiar da escola comum, com todos os demais, por que que a gente vai excluir essa grande maioria, né? Então, essa é a grande problemática, né, que a gente tem nessa discussão relacionada à inclusão escolar. Caso vocês tenham algo para questionar, para comentar, fica à vontade, tá? Para abrir o microfone, eu estou também tentando acompanhar o chat. Aí a gente tem um movimento que chama, né, um movimento que é denominado principalmente de educação inclusiva, depois eu vou falar mais sobre isso, né, numa outra videoaula que eu vou disponibilizar para vocês. Mas é um movimento que vem crescendo mais fortemente lá na década de 1990, principalmente aqui no Brasil, né, que é quando a gente começa a assistir uma ruptura no discurso. Antes disso, a gente tinha esse discurso de segregação, prioritariamente, de exclusão, né, de acreditar que essas pessoas precisavam ocupar lugares separados, só que aí a gente vai caminhando para esse discurso, e esse discurso ele vem de um movimento internacional, né, que a gente tem reflexo na nossa política nacional. Então, eu destaco dois movimentos em específico, que é a Declaração Mundial de Educação para Todos, em 1990, e talvez a mais conhecida, que é a Declaração de Salamanca, em 1994. Né? Então, são movimentos que vêm denunciar, né? Esses meninos estão todos excluídos dos ambientes sociais, principalmente da escola. O que a gente pode fazer em questão mundial para que esses alunos, né, que essas crianças comecem a ocupar esses espaços? Então, é o tipo de crítica que esses movimentos vêm levantar, né, a nível mundial, e aqueles países que são signatários desses movimentos aderem a esse discurso. O Brasil é um desses países, né? Então, a gente vai vendo que a partir desses anos, o Brasil começa a se apropriar desse discurso de educação inclusiva, né? E começa a incluir na sua política esse movimento, né, que vai dar reflexo posteriormente ao que a gente chama hoje de inclusão escolar. Então, a gente antes vivia um período de exclusão lá no início, depois a gente passa por um período de integração. A integração nada mais é do que pegar esse estudante que estava à margem da escola, coloca ele na escola, mas ele continua excluído lá dentro, né? Ele continua excluído porque ele não participa efetivamente. Então, tudo isso começou a ser questionado. Aí, depois desse período de integração, a gente começa a caminhar para esse movimento, né, o discurso de inclusão, tá? Inclusão escolar. Então, a Declaração de Salamanca, de 1994, vem dizer que as escolas deveriam acomodar todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras, né? Então, ele não diz respeito só às crianças, né, os jovens com deficiência. Todos aqueles, né, que vivem à margem da sociedade, da escola, né, que são tradicionalmente, vivem tradicionalmente a exclusão, são o grupo, né, que é compreendido pela educação inclusiva. Lá naquele vídeo aula que eu coloquei dos conceitos iniciais, eu faço essa distinção do que é educação inclusiva e do que é educação especial, né? Vocês devem ter percebido. A educação inclusiva a gente pode pensar como uma política mesmo, né? Uma perspectiva, uma filosofia, né? É um movimento
que vem para prever que todos, independente de suas características, participem de todos os espaços sociais, inclusive a escola. E a educação especial é algo mais particular, né? Algo mais específico que se relaciona só ao público específico da educação especial, né? Então, como eu falo naquela videoaula, né? A educação especial, ela está dentro da educação inclusiva, mas ela não se resume, né, a esse movimento. Então, é um período que a gente assiste mais efetivamente a mudança no cenário e no discurso. A nossa política, né, que a gente vai ver nessa unidade, começa a sentir esse reflexo, né? O discurso que vem nesses documentos, né, as denominações, nomenclaturas, tudo começa a ocorrer um movimento. Mas que a gente sente verdadeiramente, né, o reflexo de todo esse movimento, ele vai acontecendo só um momento depois, alguns anos depois, porque com política é assim, né? Com esses movimentos sociais, a gente só sente o reflexo mesmo posteriormente, né? A longo prazo. Então, o que é inclusão? Quando a gente vai lá no dicionário pesquisar o que é o termo inclusão, a gente encontra o seguinte, né, ou similar a isso, definição, que é o ato ou efeito de incluir. O que significa pôr ou estar dentro, inserir ou fazer parte de um grupo, abranger, compreender, conter ou ainda envolver, implicar. Quem assistir essa aula, né, principalmente a partir dessa discussão aqui, já consegue fazer a atividade 2 tranquilamente, porque é justamente essa resposta que a gente que é questionado lá na situação desses casos que eu falei para vocês, né? Só que quando a gente vê no dicionário essa discussão, a gente vê que é uma definição muito ampla ainda, né? E pode fazer parte de tudo, né? De vários elementos, né? Porque é um termo muito genérico, o termo sozinho, inclusão. Ele pode ser aplicado em várias circunstâncias, várias áreas do conhecimento. Então, para a gente especificar na onde a gente quer chegar, a gente precisa ser mais direto, né? Então, ser mais direto, a gente usa, associado ao termo inclusão, a palavra escolar, que aí sim a gente está remetendo à questão da escola em particular, né? Que é o aspecto central do movimento de escolarização de estudantes do público-alvo da educação especial. Então, quando a gente fala inclusão somente, é um termo muito genérico, muito amplo. Não está diretamente dizendo, né, não está diretamente especificando que eu estou falando do público-alvo da educação especial, não está falando diretamente que eu estou falando da questão da escola. Inclusão pode ser em todos os ambientes sociais, tá? Quando eu quero falar especificamente do público-alvo da educação especial, especificamente a questão da escola, o termo correto a usar é inclusão escolar, tá? Então, é sempre importante essa informação. Então, né, quando a gente volta para o termo inclusão escolar, voltando àquela definição, né, e só pegando as palavras-chave, o que a gente tem? Né? Então, por definição, pode ser referir tanto ao ato quanto ao efeito de incluir. Lá na atividade 2, eu faço justamente esse questionamento. Vocês vão ler os 3 casos e vão me responder. Naqueles 3 casos, a gente pode dizer que a gente assiste o ato ou o efeito de incluir para cada um dos 3 alunos, né? Para cada uma das 3 situações que eu coloco lá. Se a gente considera, né, que a inclusão escolar é só a ação de matricular, né, que essa ação de matricular é a inserção física desse aluno na classe comum da escola regular, né, ou seja, a ação de matricular eu ir lá garantir que haja essa matrícula, o aluno vai fazer a matrícula e vai ser inserido numa sala de aula, né? Então, isso seria um ato, certo? Uma ação de matricular. Se eu vou por esse caminho, eu posso ter um resultado. Agora, se eu vou pensando na outra palavra, né, além do ato, considero o efeito dessa escolarização, né? O efeito, eu quero dizer que eu estou falando do produto da escolarização em longo prazo na vida desse aluno, que aí ele atingiria o que se almeja na Constituição Federal, né, que é o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania, a qualificação para o trabalho. Tá? Então, como seria uma política de educação especial, uma política de inclusão escolar bem-sucedida?
depende do que eu considero ser a inclusão escolar. O ato ou o efeito. O ato, que é o mero ato de matricular, ou o efeito, né, o que isso vai produzir, o que essa matrícula vai produzir na vida do estudante a longo prazo. Se ele vai conseguir cumprir o ato, né, ocupar uma cadeira nessa escola, além de ocupar essa cadeira, ter acesso ao currículo, participar de todas as atividades como os demais, e concluir essa escolarização e talvez ingressar numa universidade ou já ir direto para o mercado de trabalho ou fazer um curso técnico e também posteriormente ir para o mercado de trabalho. Isso seria o efeito desse ato, né? Então, quando a gente diz inclusão escolar, a gente tem que estar claro o que a gente está pensando por ser inclusão escolar. Tem muitos que defendem que só o ato já é algo, né, já é uma definição para inclusão escolar. Outros já consideram que não, o efeito que é o importante, né, o que esse ato vai produzir ao longo da vida desse sujeito. Vamos pensar em duas situações, né? Vamos pensar no estudante Pedro, que é socialmente aceito, mas não tem acesso ao currículo. E, por outro lado, a gente tem a Ana, que tem benefícios mais plenos, incluindo socialização e aprendizagem acadêmica. Será que a gente poderia pensar que são dois casos bem-sucedidos da política de inclusão escolar? Depende do que a gente pensa ser a função da escolarização, né? Para que serve a escola? Isso é importante pensar. Qual que é a função da escola para a vida de todos, inclusive para o público-alvo da educação especial? Se a gente admite que só a socialização é suficiente, então os dois são casos de sucesso dessa política, né? Porque tanto o Pedro quanto a Ana possuem, né, têm essa socialização bem aceita. Mas se a gente considera que a função da escolarização vai além da socialização, né, que essa escola deve garantir acesso ao currículo, né, que é o fundamental, então a gente diria que só a Ana é um caso bem sucedido de uma política de inclusão escolar. Travou meu slide. Foi. Então, quando a gente fala em inclusão escolar, a gente tem mais ou menos uma ilustração como essa, que é um triângulo invertido, né? E cada uma das extremidades do triângulo a gente tem umas palavras, né? Na parte de baixo a gente tem a palavra acesso, em uma das extremidades permanência e participação, e na outra extremidade aprendizagem, e eu incluiria até o sucesso escolar. Tá? Então, a inclusão escolar ela é todo um movimento que envolve não só o ato, né? Não só o acesso, não só a matrícula. Isso é importante, muito importante, porque é a partir dele que vai vir os demais elementos, né? Mas é preciso que, além dessa matrícula, esse menino consiga ter acesso ao currículo, né? E consiga participar das atividades propostas pelos professores sem grandes obstáculos, né, sem barreiras que impeçam esse acesso, ele precisa participar e ele precisa ter aprendizagem, né? Porque não adianta nada também fingir, né, que ele está tendo acesso, está tendo participação, mas não conseguir mensurar essa aprendizagem desse indivíduo, né? E, é claro, o sucesso, né, o posterior ingresso no mercado de trabalho. Então, a inclusão escolar, ela compreende todo esse movimento. A gente precisa garantir a matrícula, precisa garantir a permanência e precisa garantir a aprendizagem. E a gente tem uma ampla discussão no nosso país do que a gente está garantindo e do que a gente está chamando de inclusão escolar hoje no Brasil, tá? Aqui eu trago duas frases dessas autoras, Nunes e Madureira, né, que elas falam que garantir o acesso à escola regular constitui a dimensão mais fácil, né, garantir o ato da matrícula no processo de inclusão, pois depende, sobretudo, de decisões de natureza política. Porque se tem um documento, uma lei que fala que esses alunos vão ter direito à matrícula, é como se a gente já estivesse assegurando esse acesso, né? O ato da inclusão escolar, essa parte do ato da inclusão.
Mas assegurar a participação e o sucesso envolve mudanças mais significativas nas formas de conceber a função da escola e o papel do professor no processo de ensino e aprendizagem. Por quê, né? Se a gente tem um documento político, né, a gente tem a garantia do ato da matrícula, o direito ao acesso a essa escola. Só que quando esse estudante com deficiência chega lá na escola, várias outras problemáticas vão surgindo. E essas problemáticas comprometem diretamente as outras extremidades lá do triângulo da inclusão escolar. Para ele ter acesso à aprendizagem, acesso ao currículo, tem muitas questões que envolvem isso, né? A gente tem um currículo extremamente inflexível, que não contempla todos, que é pensado por uma homogeneidade de alunos. A gente tem professores que não têm uma formação adequada, a gente tem uma escola que não tem estrutura física, estrutura curricular, né? A gente não tem, poderia enumerar várias outras questões, né? A gente tem uma escola, né? Se a gente fosse comparar com várias outras do mundo, uma das piores escolas, né? Que a gente tem no Brasil. Então, como Pode fazer pensar? uma observação, Josi? Pode. E ainda tem também o fator às vezes, da própria ideologia, né, da escola, que dificulta o processo de aprendizagem, a liberdade do professor de atuar. Exatamente. Até nas escolas particulares, assim, a gente tem as dificuldades disso. Uhum. E é isso mesmo, às vezes o professor, isso vem de cima, né? Às vezes a gente vem com uma rigidez, tem na escola uma rigidez tão grande que às vezes o professor às vezes até tem uma boa vontade, às vezes até tem um perfil de alguém que poderia, né, contribuir com esse processo de aprendizagem, de acesso, mas que realmente devido a algumas rigidez que é difícil, né, de romper, isso compromete mesmo, né? E eu me lembrei de um outro obstáculo que eu acho que talvez seja um dos mais problemáticos, que são as barreiras atitudinais. Porque às vezes a gente fala em barreira, a gente pensa que a escola não tem uma escada, não tem uma barreira, não tem uma acessibilidade no banheiro, nas carteiras, né? Isso tudo é verdade, mas existe uma outra barreira, que é a barreira atitudinal, que é imposta pelas pessoas que estão nesse ambiente, seja gestores, professores ou demais colegas, né? Que vem de encontro assim para limitar as possibilidades das pessoas com deficiência, dos estudantes com deficiência. Então, eu diria, né, na escola e na sociedade como um todo, que a barreira atitudinal ela é a mais problemática, né? Porque é a partir dessas atitudes que as pessoas têm para com as pessoas com deficiência, que muitos outros obstáculos poderiam ser desconstruídos, né? Mas, infelizmente, eu creio que compromete demais, né? E a gente tem uma longa discussão na educação especial, né? Que quando o professor ele tem uma barreira atitudinal, quando ele não tem atitudes favoráveis, né, à inclusão escolar, quando ele não acredita na inclusão escolar, dificilmente ele vai utilizar de práticas mais inclusivas, dificilmente ele vai ouvir o estudante, né, e dar atenção a esse estudante e suas particularidades na escola. Vou Eu fazer só colo... mais uma observação. Pode falar. Na minha experiência mesmo, pessoal, né? Não que ele tinha alguma deficiência, mas eu tinha um amigo que ele estava no espectro. Uhum. E aí eu lembro que, tipo assim, o corpo docente inteiro tinha total capacidade de avaliar de formas diversas, assim, e de uma forma mesmo que ele realmente aprendesse Uhum. com mais facilidade, que ele tinha muita dificuldade com o modelo de prova mesmo, só isso. Ele era, tipo, decorava muito, muito mais fácil, às vezes, até que a gente. Ele tinha uma desenvoltura muito boa. Só que o modelo de prova que a escola pedia, às vezes, negócio de múltipla escolha do Enem, esses trem, ele tinha Uhum. mais dificuldade. E eu Uhum. lembro que uma vez eu mesma fui lá na coordenação perguntar. Falei assim, mas por que vocês não dão um jeito, tipo assim, não fazem umas avaliações menos sofridas mesmo pro Boixá, porque
ele está aprendendo, ele conversa com a gente sobre a matéria, só que ele não tem a mesma facilidade que a gente tem das atividades. Eu lembro que a escola falou assim, não, mas para ele passar, ele tem que ser avaliado da mesma forma e tal. E é aquela coisa, você não contemplar, né, o modelo todo, né, educacional que a gente tem hoje, que é muito, acho que ultrapassado, né? Ele não dá liberdade do aluno, tipo, ser avaliado, se expressar e aprender de uma forma que não seja aquela coisa ali quadradona. Eu lembro que isso ficou muito na minha cabeça quando a gente estava no terceiro ano, assim. Aí é isso, É José. perfeito isso que você coloca, sabe? Porque isso, se a gente for considerar não só quem tem algum tipo de, não só quem pertence ao público-alvo da educação especial, né? A gente, como ser humano, nós temos nossas particularidades, né? A gente vai discutir muito isso na terceira unidade. Cada um tem sua particularidade, cada um tem seu modo, né? Suas facilidades para aprender. É claro que talvez algumas pessoas do público-alvo da educação especial tenham algo que é específico, né, da sua condição de deficiência, né? Mas a escola atualmente, né, até mesmo a universidade, né, que deveria ser um lugar mais avançado, ainda se limita, né, ainda é muito restrito nessas condições de flexibilizar, né? Às vezes o professor entende que flexibilizar o modo como o estudante pode apresentar, né, sua aprendizagem é algo como é entendido como um facilitador, né, pegar um atalho, né? Então é algo inviável no pensamento de muitos dos professores, até mesmo gestores de escola, né? E eu acho que a gente tem que avançar, né? Eu acho que, como eu disse, né, é muito a longo prazo, mas a gente tem caminhado nessa discussão de avançar nessa compreensão, né? E entender que as pessoas por si só têm suas particularidades, têm seus modos de aprender, né? É claro que algumas disciplinas específicas, né, uma matemática, é difícil você limitar, não permitir que como que eu falo? Faltou a palavra. Um curso de Acabar com as matemática. provas. É difícil você acabar completamente. Não vai ter mais nenhuma prova agora e o aluno não vai fazer nenhum tipo de equação, não vai resolver equações, né, e representações matemáticas. É claro que é difícil, porque a gente, por cada curso, né, precisa construir algumas habilidades, porque, por exemplo, se a gente pensa no ensino superior, a gente vai colocar pessoas no mercado de trabalho, né? O médico, ele não vai fazer mais treinar cirurgias, porque ele tem outras habilidades, né? Não é isso que a gente quer dizer. Mas, diante do possível, o que a gente pode, né, promover essa flexibilização, né? E na educação básica é muito possível de fazer isso. Só que isso dá trabalho, né? Isso dá trabalho para o professor. E o professor, a gente já sabe que tem um tempo muito, né, comprometido, né, uma carga horária de trabalho alta, né, pouco tempo para planejamento, poucos apoios. É claro que a gente também entende muito, né, o trabalho do professor, né, a sobrecarga do professor. Só que o que a gente tem caminhada, eu trabalho particularmente muito com formação de professores, né, e a gente tenta, né, nessas formações o tempo todo discutir as novas possibilidades de organização do currículo, né, as novas tendências que vêm surgindo no Brasil, né, que o Brasil vem importando, né, de outros países, que vem justamente discutir isso, né, cada ser é único, cada indivíduo tem suas particularidades, seus modos de aprender, né, seus interesses pessoais e como que a gente pode associar tudo isso no currículo da educação básica, né? Só que, infelizmente, os professores ainda têm muita resistência, né? Porque é uma questão de atitude mesmo, é uma questão de desconstruir algumas visões anteriores, tradicionais, para a gente poder caminhar num pensamento como esse, né? Mas é isso, é a longo prazo mesmo, né? Infelizmente. Então, independente de a pessoa ter ou não uma deficiência, ela vai ter particularidades e demandas específicas, né? Tem gente que aprende muito mais lendo um texto, tem gente que aprende muito mais ouvindo, né? Um áudio, um podcast, vendo um vídeo, né?
Tem gente que apresenta um conteúdo muito melhor desenhando, né? E tá tudo bem, né? É isso. Aí vai muito da gente flexibilizar, né? Para que a gente possa alcançar a todos. É isso que é alcançar a todos, né? Respeitando as particularidades. E nesse grupo incluiria também os alunos com deficiência, né? Mas é uma coisa mesmo a longo prazo, né? Que a gente só enxerga, só alcança mesmo, acho que daqui um bom tempo. Aí eu coloquei para vocês, né, na videoaula que eu disponibilizei, toda aquela discussão da garantia do direito, né? Como que a gente vai chegando, caminhando nesse movimento, né? A Constituição Federal é o primeiro documento assim que a gente tem realmente uma força, né, dessa garantia. Posteriormente, nessa unidade, eu vou colocar para vocês, né, algumas discussões mais particulares sobre alguns desses documentos que eu coloco em específico, né? Mas todo esse movimento vem reforçar essa questão do direito, né? Então, o estudante com deficiência ser matriculado na escola comum não é algo mais que se questiona. Hoje em dia, não se nega mais a matrícula deste estudante no ensino comum. É um direito, é algo que foi conquistado, e o que tem que ser questionado é as formas como a gente pode garantir a permanência e a aprendizagem desse estudante, né? Então, frequentar a escola comum pública é um direito, né? Não é um favor, como muito se pensou por muito tempo, e muitas pessoas ainda pensam que, coitadinho, né? Olha só, que vamos fazer esse favor de colocar ele na escola e deixar ele ficar desenhando num cantinho da escola. Jamais. Isso não é algo mais que é algo que é condenado, né? Atualmente. Então, nesse movimento todo, ele vem reforçar, né, que todo estudante importa e importa igualmente, independente de suas condições, né, independente se é do público-alvo da educação especial. As problemáticas que a gente tem atualmente para a gente completar a pirâmide, o triângulo da inclusão escolar, é como que a gente consegue, né, suprir todas as demandas que esse estudante pode vir apresentar. Lembrando que não são todos que apresentam demandas, tá? Quando a gente pensa numa escola acessível, a gente já contempla uma grande maioria desses estudantes. Eu coloco aqui um gráfico, que é o gráfico de matrículas dos estudantes do público-alvo da educação especial. A gente aqui tem um recorte de 1998 a 2013. Esse gráfico nos permite discutir um monte de coisa, né? Ele não é só esse emaranhado de dados, né? Ele tem várias críticas políticas, né? Vários reflexos de todo o movimento anterior, né? De todo o movimento com uma tendência futura, né? Então, é um gráfico muito clássico e tradicional quando a gente vai falar sobre educação especial. Então, a gente tem a curva do total de matrículas, né, a azul. A gente tem o vermelho, as matrículas em escolas especiais e classes especiais. O verde, as matrículas em escolas regulares e classes comuns, tá? Então, o que que a gente tem, né? Lá em 98, quando a gente começa a ter, existem registros anteriores, mas aqui são os registros oficiais que a gente tem nos bancos de dados oficiais e que é aberto a todo mundo, tá? Então, quando a gente Agora pega deve ter caído drasticamente, né, esses últimos anos. você percebe do que você falou da pandemia? Deve ter caído drasticamente agora na pandemia, né? Com certeza. A gente não vai ter esses dados agora, né? Mas, por exemplo, quando a gente for pegar os registros, porque sempre assim, registra num ano, para o outro ano sair do ano anterior, né? Então, em 2022 vai sair o registro de 2021, né? Muito bem observado isso que você falou. Então, daqui a uns 2 anos, vai ser muito interessante de observar esses dados e ver o que aconteceu, né? Eu tenho também essa hipótese, com certeza deve ter caído drasticamente. Isso para todos, né? Para a educação básica como um todo, talvez até no ensino superior, mas do público-alvo da educação especial que a gente viu na pandemia
muitas denúncias de exclusão, né, muita negativa de acesso para esses estudantes, Evasão escolar também deve evasão, ter. com certeza, né? Eu acho que a longo prazo vai dar muita discussão, muita reflexão. Mas quando a gente observa esses dados, né, lá em 98, percebam que a maior parte das matrículas, elas aconteciam, né, que a gente chama no formato segregacionista, né, que são em escolas especializadas e classes especiais. Ou seja, esses alunos frequentavam, na sua maioria, percebam que quase que acompanham o total de matrículas. Eles frequentavam, em sua maioria, aquelas instituições, né, que os mantinham isolados, ou classes especiais, né? E era uma parcela pequena desses estudantes que estavam indo para a escola comum com todos os demais. Mas aí vocês percebam que esse movimento, ele vai, ao longo desse percurso, né, ao longo dos anos, com uma tendência de mudança. É claro que quando a gente vê todo o total de matrículas, né, segue uma tendência de crescimento, né, tem uma queda aqui nesse período de 2006 a 2019, tem uma flutuação, né, considerável, mas também depois segue a tendência normal de crescimento. E hoje, se a gente vê os dados atuais, só tende a crescer mesmo, né? Só que a tendência de matrículas, do gráfico de matrículas em escolas especiais e regulares, ela tem esse movimento aqui que a gente chama, né, que é um movimento clássico, né, no registro de matrículas de educação especial, que ocorre principalmente em 2007 para 2008, né, principalmente nesse intervalo, que é quando ocorre completamente a inflexão no número de matrículas, né? Então, aqui, as matrículas em instituições especializadas e classes especiais começam a cair, né, e apresenta essa tendência contínua, né, de queda, enquanto que as matrículas em classes comuns, escolas regulares, tendem a crescer, né? Então, esse é o movimento clássico que a gente assiste, né, que é denominado e utilizado com muito fervor pelo Ministério da Educação como sucesso da política de inclusão escolar, né? E vem acompanhada aí de várias críticas, várias questões, né? Algumas delas eu vou colocar para vocês nos próximos vídeos, tá? Então, aqui a gente estava todo esse movimento aqui é reflexo, né, de toda uma política de governo que estava ocorrendo nesse período. A partir de 2004, a gente tem documentos que vêm com mais fervor, né, em efetivar essa matrícula, né, e assegurar que todo mundo do público-alvo da educação especial vá para as escolas comuns. Então, percebo que é um movimento que vem surgindo, né, a partir no final da década de 1990, porém, com mais fervor aqui no Brasil em 2003, 2004, né, a partir da política de governo que a gente tem nesse período, e a gente vai assistir a inflexão total a partir de 2007, 2008, né? Então, é a longo prazo mesmo que a gente vai acompanhando essa mudança. Aqui são alguns dados mais atuais. Percebam, né, que se a gente percebe a curva, hoje a gente tem mais de 1 milhão, né, de matrículas do estudante público-alvo da educação especial nas escolas, né, como um todo. O total, a curva, percebo que a curva do total de matrículas, hoje ela está quase que alinhado à curva das classes comuns, né? E as escolas especializadas, escolas especiais, continua caindo ao longo dos anos, mas já é já é um registro, né, bem considerável da diminuição dessas matrículas. Então, hoje, a gente pode dizer que a maior parte dos estudantes com deficiência estão ocupando as escolas comuns, né? E o que que significa? Então, o ato, né, da política de inclusão escolar, ele tem sido configurado, né? É a configuração atual na nossa política. Agora, a gente não consegue mensurar a partir desses dados o efeito, né? Porque o efeito significaria a gente ver como que esses alunos estão ocupando esses espaços
como são os professores que atuam, né, como são as escolas, enfim, os currículos, e mensurar, né, a sua conclusão no ensino básico, né, e conseguir, né, mensurar essa aprendizagem, o que é mais difícil, né. Então, esses dados, eles são muito utilizados pelo Ministério da Educação, né, como sucesso, né, para utilizar esses dados como sucesso da política. No entanto, existe ressalvas, né, de ter cuidado, né, na utilização, até porque precisa se entender o que é uma política de inclusão escolar, né, que é essa discussão que eu estou colocando para vocês. Ela não é só o ato, né, não é só esses registros de matrícula. Isso é muito importante, isso é o reflexo de uma luta histórica, né? É importante que a gente tenha todo esse quantitativo, só que é importante também a gente mensurar como que está essa qualidade, né? E uma das questões que a gente tem é que a gente aumenta o campo de formação de professores para atuar com esses estudantes. Hoje a gente tem um discurso muito amplo nos professores que não se sentem preparados, porque eles não se sentem preparados porque eles estão recebendo mais estudantes com deficiência. Vocês, se forem para a educação básica, provavelmente vocês vão receber em algum momento, né, da vida um estudante com deficiência, ou mais de um estudante com deficiência. E o primeiro sentimento é esse mesmo, de despreparo, né? Porque a gente tem, por exemplo, um curso que oferece, né, uma carga horária de 60 horas. A gente discute o fundamento do fundamento da educação especial. A gente não consegue ampliar nossas discussões. Então, é claro que esse professor chega lá no ensino comum com esse sentimento de despreparo, né? Porque ainda é pouca, né, essa formação, né? Então, para fechar, eu coloco essa citação, né, que seria os estudantes da educação especial nas classes comuns do ensino regular, levando com elas os suportes que precisam, mais do que tirando para os serviços de apoio. Então, tradicionalmente na educação especial no Brasil, o que nós fizemos, né? A gente vai falar em outros momentos. O que a gente tem assegurado na nossa política atualmente é que esse estudante ele vai ter a matrícula garantida no ensino comum, isso não se questiona, né? Isso é tudo uma política que foi desenhada lá nesse período, a partir de 2003, tá? E teve seu auge em 2007, 2008, com a publicação da Política Nacional de Educação Especial. Então, não se questiona mais essa matrícula, tá? E o que esse autor está dizendo? Que mais do que tirar esse estudante para serviços de apoio, que é o que o Brasil tradicionalmente faz, a gente precisa pensar em como levar para o ensino comum, para o ensino regular, os serviços que esse estudante vai precisar, né? Se a gente tem a previsão de ter estudantes surdos, a gente tem que pensar em contratação de intérpretes. Se a gente tem estudantes cegos, a gente precisa pensar nessa escola com recursos de acessibilidade, né? Profissionais especializados, para garantir essa acessibilidade. Mas não, a política nacional que a gente tem atualmente, né, ela prevê essa matrícula, mas ela prevê também o que é chamado de atendimento educacional especializado, o famoso AEE. Esse AEE ocorre numa sala específica, que é a chamada Sala de Recursos Multifuncionais, a SRM, né? Então, é um serviço que é oferecido extra classe, né? Então, qual é a crítica, né, que a gente tem com esse serviço? O estudante vai lá, participa 5 dias da semana, né, na escola comum, só que 2 horas, 1h30, 2 horas, ele é retirado para um serviço à parte. Um serviço à parte que ocorre de qualquer jeito no Brasil, né, embora tenha uma política que desenhe mais ou menos o serviço, mas cada lugar se apropriou de uma forma, então é um serviço que às vezes ocorre para esse estudante ir lá desenhar, às vezes ocorre para ir lá servir de reforço escolar, né? Mas não era um serviço. O que foi desenhado na política é que seria um serviço para ajudar nos suportes que serviriam para ele ter melhores condições lá no ensino comum, né? Então, se é um aluno cego que é usuário de Braille, então seria o serviço que iria apoiar ele, né, nessa utilização do Braille, né? Seria um serviço que faria adaptações junto com esse estudante para que servisse de apoio lá no ensino comum. Mas o que a gente vê na prática, tem um monte de pesquisa sobre isso,
que a gente vê na prática que são dois lugares que não se dialogam, né? O professor que está lá na sala de recursos multifuncionais não dialoga com o professor de ensino comum, então nenhum sabe o que está acontecendo em cada um dos espaços, né? Outra crítica forte que a gente tem também, né? Quando a gente pensa que esse estudante vai ocupar uma sala de aula comum e eu vou tirar ele, né, e extra classe para 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, para um outro serviço, é como se esse estudante precisasse ser consertado para depois caber nessa sala de aula, né? Então, estou falando a grosso modo, tá? E é uma crítica forte porque é um tipo de serviço que reforça o modelo médico da deficiência, né? Eu preciso tirar ele desse ambiente para oferecer outros serviços que eu não vou oferecer nesse ambiente inclusivo, né? Denominado inclusivo, para depois devolver ele para esse serviço, né? Então, tem uma longa crítica com relação a esse tipo de modelo, mas é o que a política atual prevê, né? Esse é o desenho que a gente tem, né? Mas o que a gente tem um movimento também, né, de política, né? Um movimento para discutir essa política entre os pesquisadores da área, é que a gente pode pensar em outros tipos de modelos de suporte que poderiam ser inseridos na nossa política nacional. Uma delas é o ensino colaborativo, né, que é um profissional da educação especial que vai para o ensino regular, planejar junto, atuar junto com o professor do regente, né, do ensino regular. Então, é o que a gente chama de ensino colaborativo. Vou falar para vocês mais a fundo na unidade 4. Né? É um tipo de serviço também, assim como a AE, só que o Brasil não adota na política nacional. Só que, por exemplo, Estados Unidos tem esse tipo de suporte, né? Então funciona muito mais. Então essa citação justamente vem para problematizar isso, né? Do que adianta a gente ficar tirando esse estudante para serviços paralelos e por que a gente não pensa em estratégias de colocar os serviços necessários para estar no ensino regular, né? Quando eu falo esses suportes, né, a gente às vezes pensa nos estudantes mais severos, né, aqueles que talvez precisam de cuidados médicos. Só que esses, como eu falei, são uma grande minoria. Então, às vezes, levar para o ensino regular são coisas que às vezes a gente pensa que são muito tecnológicas, muito avançadas e muito particulares da educação especial, mas talvez seriam serviços que poderiam ajudar a todos, né? Pensando aí que todos têm suas particularidades, todos podem vir apresentar demandas, né, para essa escolarização. Mas a gente amplia essa discussão depois. Eu acho que era isso que eu tinha colocado. Acho que eu falei até mais do que eu queria. Fica aberto se vocês desejarem fazer algum comentário. Acho que saiu, né? Saiu. Alguma dúvida? Eu estou tranquila, professora. Achei muito boa a aula. Perfeito. Tranquilo. Então, com essa aula de hoje, vocês conseguem fazer tranquilamente, responder as duas questões da atividade 2, que é basicamente essa discussão. E quem assistir depois a gravação vai ficar sabendo disso também. Bom, gente, então é isso. Se ninguém tiver mais nada a colocar, hoje é a última vez que a gente se encontra de forma síncrona. Desejo um bom recesso para vocês, né? Apesar dos pesares, eu espero que a gente possa ter um bom final de ano, né? Pelo menos descansar um pouco, acho que já ajuda. E a gente retoma, mas é claro que a unidade ainda vai continuar correndo, tá? Eu ainda vou colocar uma gravação para vocês, que é para registrar. Ainda a gente tem 2 registros de aula, né? Dia 7/12 e 14/12, tá? Eu vou tentar colocar tudo agora essa primeira semana para não sobrecarregar também. Mas ela ainda fica um pouco aberta também em janeiro. Mas é isso, então. Eu agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida com a atividade atual ou com as discussões atuais, entre em contato com a gente. Combinado? Beleza. Combinado. Vou encerrar Combinado. isso também.